Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é dessa regatinha que a gente vai confeccionar utilizando a lista de material que está aparecendo aí na lateral do seu vídeo. Se você quiser ver outros vídeos de blusas que tem aqui no canal, você já sabe, é só clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela. Nos siga no Instagram, eu.biaferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar. E a gente começa o nosso tutorial fazendo a nossa listinha com medidas que a gente vai precisar para confeccionar a nossa peça do tamanho que a gente quer. Lembrando que todas as medidas que a gente vai descrever aqui são apenas projeções. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é normal que no final da peça pronta, as medidas estejam um pouquinho mais ou um pouquinho menos do que o que a gente determinou agora nas anotações, tá bom? A gente está fazendo uma peça à mão, não somos máquinas, então é normal que no fim das contas as medidas não fiquem exatamente como a gente vai projetar agora, tá bom? O outro detalhe é que eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade com essa etapa aqui, inclusive pessoas até desistem de fazer a peça por não entender, por isso eu vou tentar ser o mais didática possível e inclusive eu vou pedir para vocês, depois que a gente passar essa etapa, que vocês comentem aí se vocês entenderam as minhas explicações ou não, e se vocês não entenderam, onde que ficou a dúvida de vocês para que eu possa tentar responder, tá bom? Então vamos lá. Como a nossa peça vai iniciar de baixo para cima, uma das medidas muito importantes que a gente vai precisar definir agora é o comprimento da peça, é até onde a peça vai ficar no seu corpo. Então, vocês irão pegar uma fita métrica, irão colocar no ombro, no seu ombro, e irão medir de forma vertical até vocês alcançarem a região em que vocês querem que a peça de vocês fiquem, tá bom? É importante que essa fita métrica passe por cima do volume do busto, tá bom? Pra gente exemplificar aqui melhor, a minha peça eu vou fazer com 50 centímetros de comprimento, tá bom? A segunda medida importante é a altura da cava do braço. Sempre anotem aí por extenso, para que quando eu pedir esse valor para vocês, vocês saberem onde está, tá bom? O que é a altura da cava do braço? É esse espaço bem aqui para a passagem do braço. Olhem só. Ele vai até bem aqui, tá bom? Na tabela que está aparecendo aí na tela de vocês estão as minhas sugestões de altura da cava do braço para os tamanhos P, M, G e GG. Vocês podem seguir a tabela ou vocês podem tirar a medida diretamente de uma blusa que vocês gostem aí da cava dela. É só colocar a blusa sobre a mesa, arrumar certinho a cava e medir desse jeito aqui que eu fiz essa linha preta, tá bom? Dessa forma aí. A minha peça, eu vou fazer aqui com 21 centímetros de altura da cava do braço, mais ou menos 21 centímetros. A outra medida importante é a profundidade do decote, é esse espaço bem aqui, ó, que vai do ombro até o momento em que começa a blusa novamente, tá? Então, vocês podem tirar aí a medida por uma blusa que vocês gostem, ou traçar aí uma linha imaginária no corpo de vocês e medir do ombro até alcançar essa linha. A minha peça, eu defini 8 centímetros de profundidade do decote. Lembrando que essas anotações aqui é referente às minhas peças, vocês precisam fazer as anotações de vocês com as suas medidas, tá bom? Com as medidas que vocês querem para peças de vocês. Depois da gente ter definido essas 3 medidas, a gente vai fazer alguns cálculozinhos aqui para que a gente possa definir as outras 2 medidas restantes. Como eu falei ainda há pouco, a nossa peça ela vai ser feita de baixo para cima e ela vai ser feita de forma circular. Vai ter um momento que a gente vai esbarrar aqui, olhem só, na hora de abrir a cava do braço e dividir a peça em frente e costa. Então, a gente precisa encontrar esse valor aqui, ó. A medida que vai desde as correntes iniciais até o momento de abrir a cava do braço. E para a gente encontrar essas medidas, a gente vai precisar do que a gente determinou como comprimento da peça, que no meu caso aqui foi 50 centímetros, então eu vou colocar aqui 50 centímetros, menos o que a gente escolheu para a altura da cava do braço, que no meu caso
foi 21 centímetros. 50 menos 21 é igual a 29 centímetros. Ou seja, eu vou trabalhar essa etapa aqui de forma circular por mais ou menos 29 centímetros até chegar o momento de abrir as cavas do braço, tá bom? Mais ou menos 29 centímetros, ok? Ok. Depois que a gente abre a cava do braço, a gente começa a trabalhar frente e costas separadamente. E a gente vai começar trabalhando a frente, tá? De ida e volta. E vai chegar o momento que a gente vai esbarrar nessa região bem aqui, ó, antes do acabamento. E a gente vai ter que parar aqui. A gente precisa descobrir que momento é esse, tá? Que momento é esse em que a gente vai trabalhar a frente e vai parar. O que a gente vai fazer? A gente vem aqui nesse dado que eu vou chamar de altura antes do decote. Vou colocar aqui, novamente, o comprimento da peça, tá? Porque a gente vai definir essa medida bem aqui, ó, que vem da linha inicial, das correntes iniciais, até chegar bem aqui antes do acabamento, tá bom? 50 menos o que eu determinei para a profundidade do decote foi 8 centímetros. 50 menos 8 é igual a 42, ou seja, eu vou fazer essa parte aqui total até chegar em 42 centímetros. Paramos por aí? Não, não paramos por aí. Por quê? Porque a gente ainda tem o acabamento. Vocês devem ter visto aqui, ter percebido que no nosso rascunho a gente tem aqui, tanto aqui, pegando a cava do braço, a alça e essa parte do decote, risquinhos. Esses risquinhos aqui, eles representam o nosso acabamento que vai ser feito com barra sanfonada. A largura dessa barra sanfonada, quem define é você. E mais uma vez eu vou falar para vocês, é uma projeção. O que vocês irão decidir agora sobre a largura dessa barra sanfonada não quer dizer que na hora de fazer ela você vai precisar manter o que você decidiu agora, tá? Às vezes a gente acha que 2 centímetros vai dar a gente o que a gente quer, mas na hora de fazer a gente percebe que pode ficar um pouquinho menor ou a gente prefira um pouco maior, então não tem problema nenhum. Mas vocês precisam fazer uma projeção mais próxima possível do que o que vocês acham que vai ser o ideal para a peça de vocês, tá bom? Um outro detalhe é que vocês podem variar a medida. Vocês podem ter uma medida aqui para a região do decote e outra medida aqui para essa curva aqui da cava, tá bom? Essa parte referente à alça, ela não precisa ser definida agora. Então, ela você não precisa se preocupar. Você vai se preocupar com essa curvinha aqui da cava e com o decote, ok? Vocês podem manter as mesmas medidas ou vocês podem colocar medidas diferentes. Eu escolhi colocar medidas diferentes. Aqui para a região do decote, eu vou deixar 1 centímetro e para a região da curvinha aqui da cava, eu vou deixar 2 centímetros. Essas aqui são as minhas projeções. Pode ser que eu mude. Aí, o que eu faço agora? Eu venho para essas duas medidas aqui que eu anotei, vou começar aqui com a altura antes da cava do braço, venho aqui no valor que eu encontrei e desse valor eu vou tirar o que eu determinei para a largura do acabamento da cava. No meu caso, eu determinei 2 centímetros. 29 menos 2 é igual a 27. Então, pessoal, quando eu falar para vocês a altura antes da cava do braço, é desse valor aqui que eu estou colocando no balão que eu estou me referindo, tá? Ele é o valor final, ok? Agora, a gente tem a altura antes do decote. Vocês irão tirar desse último valor que vocês encontraram o que vocês determinaram para a largura do acabamento do decote, que no meu caso aqui foi 1. Então, 42 menos 1 é igual a 41. Novamente, eu vou fazer um balãozinho aqui, porque quando eu estiver me referindo à altura antes do decote, é sobre esses valores aqui que eu estou me referindo. Só que aí tem um detalhe.
Bia, eu não quero fazer a barra sanfonada no acabamento. Eu prefiro fazer só uma carreirinha aqui de ponto baixo. Nesse caso, se você não for fazer a barra sanfonada ou não for fazer um acabamento tão largo quanto a barra sanfonada, você não precisa desses cálculos aqui. Você continua considerando esses aqui, tá bom? Esses primeiros resultados, ok? Esses dois do balão é apenas para quem vai fazer a barra sanfonada ou vai fazer um acabamento acima de 1 centímetro, digamos assim. Ok, pessoal? Então, agora a gente vai dar continuidade à nossa peça. Para darmos início ao nosso trabalho, a gente vai fazer o nosso cordão de correntes, que precisa ser múltiplo de 20, ou seja, você vai fazer 20 correntes, mais 20 correntes, mais 20 correntes, até atingir o tamanho que você precisa, que é o tamanho da circunferência do busto de quem vai utilizar. Eu estou dando aí a minha tabela com sugestões de medidas de circunferência do busto. Você pode seguir a minha tabela, seguir a outra tabela, ou tirar a medida diretamente no corpo, que é sempre a melhor opção. Depois que você alcançar o tamanho que você precisa, você vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Pessoal, como vocês podem ver, o meu cordão está pequeno, porque como vocês que acompanham o meu canal já sabem, primeiramente eu faço uma amostra do ponto, inclusive não estou nem usando o mesmo fio e a mesma agulha do trabalho. Aí, daqui a pouco, eu volto com o meu trabalho no tamanho original, o meu trabalho verdadeiro, para dar continuidade a partir dele, tá bom? Fechei em círculo, vou fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto para poder iniciar a primeira carreira. Vou fazer 5 correntes, pular 4 pontos da base e no quinto ponto fazer um ponto baixo, formando assim uma alça. 5 correntes, pula 4 pontos e no quinto ponto faz um ponto baixo, formando assim outra alça. E a gente vai fazer essa primeira carreira só de alças, tá? Vamos lá. Cheguei aqui no final da carreira. Como vocês podem ver, está faltando aqui uma alcinha para eu fechar essa carreira. E todas as vezes em que você for repetir essa carreira que é só de alças, a gente vai fazer a última alça de uma forma diferente, tá? Essa primeira carreira nem precisava ser diferente, mas as outras vão ser. Então, eu já vou mostrar essa carreira da forma que vocês precisarão fazer as outras também, tá bom? Então, para fazer a última alça, você vai substituir as 5 correntes por um ponto equivalente, que é o ponto alto duplo, tá bom? Eu venho aqui no primeiro ponto baixo que eu iniciei essa carreira, e nesse ponto eu vou fazer um ponto alto duplo. Finalizando assim a nossa primeira carreira, que foi uma carreira só de alças. Daqui a gente já sobe para a segunda carreira. Vamos fazer 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e dentro dessa mesma alça, mais 2 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos na mesma alça, formando um leque. 2 correntes, um ponto baixo na alça seguinte. 2 correntes, um leque na alça seguinte. 3 pontos altos. 2 correntes, 3 pontos altos. Duas correntes, um ponto baixo na alça seguinte, 2 correntes, um leque na alça seguinte, e você vai seguir até o fim da carreira repetindo isso aqui. Cheguei aqui no fim da carreira, fiz o último leque, vou fazer 2 correntes, um ponto baixo na última alça que resta, 2 correntes e um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima das 3 que a gente iniciou essa carreira, tá? Então, agora a gente vai para nossa terceira carreira. 3 correntes para subir, que equivalem a um ponto alto. Vou para o próximo ponto alto da base e vou fazer mais um ponto alto. E no ponto alto seguinte, outro ponto alto. Ficando assim, 3 pontos altos sobre 3 pontos altos, tá bom? 3 correntes, um ponto baixo nas 2 correntes do leque. 3 correntes, um ponto alto para cada ponto alto.
ficando o nosso motivo dessa forma aqui. Vou para o próximo leque e vou repetir um ponto alto para cada ponto alto. Três correntes, um ponto baixo nas duas correntinhas da base. Três correntes, um ponto alto para cada ponto alto. Sem correntes de separação, a gente já passa para o próximo leque e repete tudo de novo e segue assim até o fim da carreira. Estamos chegando aqui no finzinho da carreira, vou fazer um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima. Pronto. Bem, pessoal, nesse momento, com essas 3 carreiras concluídas, a gente já tem o nosso padrão, o padrão da nossa peça, tá? O padrão da nossa peça é feito com a repetição dessas 3 carreiras. Então, agora o que a gente vai fazer é repetir a carreira só de alças sobre essa terceira carreira. E você vai sempre fazer dessa forma, caminhar com pontos baixíssimos até chegar no terceiro ponto alto. Observe que a carreira foi encerrada no primeiro, a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no terceiro, porque é no terceiro que a gente vai dar início à quarta carreira, tá? Você vai sempre fazer isso. Cheguei no terceiro, vou fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. E aqui eu inicio as alças, 5 correntes. Vou pular todo esse trecho aqui, ó, de correntes e pontos baixos e venho aqui no primeiro ponto alto. E vou fazer nele um ponto baixo. 5 correntes. Aí, vou pular todo esse grupo de pontos altos e venho aqui no sexto ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, no sexto ponto alto, eu faço um ponto baixo. Agora, é só repetir 5 correntes. Vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto alto aqui. 5 correntes. Um ponto baixo no sexto ponto alto. E eu sigo assim até o fim da carreira. Então, aqui eu fiz a repetição da primeira carreira, que foi só de alças. E aí, como vocês podem ver, está faltando apenas uma alça para encerrar a carreira. E sempre que eu for fazer essa última alça, eu faço da mesma maneira que eu fiz na primeira carreira, tá bom? Então, eu vou substituir as 5 correntes por um ponto alto duplo, que eu vou fazer no primeiro ponto baixo dessa carreira. Dessa forma. Então, agora é só você repetir a segunda carreira, 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e mais 2 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntes, e no mesmo lugar você vai fazer mais 3 pontos altos para concluir o leque. E é isso aí que vocês irão fazer, pessoal. Repetir essas carreiras até vocês alcançarem o tamanho que vocês precisam. E qual é o tamanho que vocês precisam? Vocês precisam alcançar a altura antes da cava, tá bom? A altura antes da cava que a gente definiu no começo desse vídeo nas nossas anotações, ok? Então, vamos dar continuidade, que agora eu vou trazer o meu trabalho no tamanho original pra gente partir de lá. Bem, pessoal, então assim está o meu trabalho mais avançado. Olhem só como esse ponto é bonito. E aqui é o seguinte, eu já cheguei na altura que eu preciso antes da cava do braço, tá bom? Na minha altura antes da cava do braço. E como vocês podem ver, a última carreira que eu fiz foi a carreira repetição da terceira, que é quando a gente conclui o motivo e o nosso motivo fica assim com um desenho do Vzinho, tá bom? Se vocês querem continuar acompanhando a aula aqui do jeitinho que eu estou mostrando, eu peço que vocês também deixem essa carreira aqui por último, antes de passar para a próxima etapa. Claro que é possível dar continuidade à peça, fazer do seu jeito, caso você queira modificar alguma coisa, tá? Mas se você realmente quiser me acompanhar, tiver a necessidade de me acompanhar, você precisa deixar dessa forma. Bem, o que a gente vai fazer agora é dividir o trabalho em 2. E eu vou mostrar aqui uma maneira bem fácil de fazer essa divisão. Eu venho aqui onde eu encerrei a carreira, como vocês podem ver, a gente encerra a carreira entre 2 motivos, entre 2 Vzinhos. Aqui eu tenho um marcador, esse marcador aqui, ele tá só segurando o ponto, tá? Para não perder, ele não quer dizer nada, ele está só segurando o ponto. Eu venho aqui com um marcador e vou colocar nesse espaço aqui que a gente fez o encerramento, que é o espaço entre os 2 Vs. Esse marcador que eu estou colocando agora, sim, está dizendo que esse ponto aqui
vai ser um ponto onde eu vou abrir uma das cavas do braço. Agora eu preciso saber onde eu vou abrir a outra cava. E eu vou dividir o trabalho da seguinte forma. Logo depois desse marcador, eu tenho um Vzinho. Eu vou colocar esse V que está na minha frente sobre o V que está imediatamente atrás dele. Olhem só. Dividindo aqui em parzinhos. O V de cima sobre o V de trás. Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro V, um V de cima sobre o V de trás, o V de cima sobre o V de trás, e eu vou fazer essa divisão em parzinhos até eu chegar no fim da carreira. Esse ponto, ele é múltiplo de 10, porém, nós trabalhamos as correntes iniciais com múltiplo de 20, o que vai garantir com que cada Vzinho da frente tenha um Vzinho atrás para ele, tá bom? Então, não vai sobrar Vzinho até o fim da carreira. Olhem só, cheguei no último Vzinho da frente e ele está sobre o último Vzinho de trás. Eu vou pegar um outro marcador, vou abrir aqui esse Vzinho da frente e esse Vzinho de trás e vou colocar o marcador entre eles, tá? Esse aqui é o nosso segundo ponto de cava e nesse momento o nosso trabalho está dividido ao meio, ok? Antes da gente começar a trabalhar separadamente frente e costas, a gente vai fazer mais uma carreira de forma circular. E essa carreira é a carreira de alça, que é a próxima carreira em sequência. A gente vai fazer essa carreira um pouquinho diferente do que a gente vinha trabalhar, as carreiras de alça só com alças de 5 correntes, tá bom? A gente vai modificar um pouquinho. Então, eu venho aqui, nesse marcador que está apenas segurando o ponto, vou colocar aqui a agulha no ponto novamente. Eu vou fazer pontos baixíssimos até eu chegar no terceiro ponto alto, que é de lá que eu vou começar a fazer essa última carreira de forma circular. Então, daqui de onde eu estou, eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer aqui 3 correntes. Observe que essa primeira alça que eu vou fazer com apenas 3 correntes. 1, 2, 3. E vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar que eu faria se fosse uma alça de 5 correntes, tá bom? Agora, eu vou começar a fazer as alças de 5. E vou fazer essas alças de 5 até eu chegar lá próximo do segundo marcador, tá bom? Até eu chegar próximo do segundo marcador, eu vou fazer apenas alças de 5 correntes. Vamos lá. Tô chegando aqui, pessoal, próximo ao marcador. Falta eu fazer aqui uma alça antes de chegar no espaço do marcador. Eu vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. E vou fazer um ponto baixo para fechar essa primeira alça. Sobre o marcador, eu também vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. E vou fazer um ponto baixo aqui para fechar a segunda alça de 3 correntes. Vou tirar esse marcador daqui de onde está e vou colocar ele na alça que está passando sobre ele, tá bom? Na que está passando sobre ele. E agora, eu vou fazer mais 3 alças de 3 correntes para completar 5 alças de 3 correntes seguidas, tá? 1, 2, 3. Aqui eu tenho a primeira alça. 1, 2, 3. Aqui eu tenho a segunda alça. 1, 2, 3. Aqui eu tenho a terceira alça. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 alças de 3 correntes seguidas. Agora, eu vou voltar a fazer alças de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E vou seguir fazendo essas alças de 5 correntes, até faltarem apenas 4 alças para eu encerrar essa carreira, tá bom? Quando tiver faltando 4 alças para eu encerrar essa carreira, a gente volta. Tô chegando aqui, olhem só, no primeiro marcador. Aqui está a primeira alça que eu fiz dessa carreira e está faltando exatamente 4 alças para eu encerrar a carreira. E essas últimas 4 alças eu vou fazer com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou fechar aqui a primeira alça. 1, 2, 3. Vou fechar a segunda. 1, 2, 3. Vou fechar a terceira.
uma, duas, três, vou fechar a quarta. Vocês devem lembrar que nós iniciamos essa carreira fazendo uma alça de 3 correntes. Então, essas 4 alças somadas à primeira alça totalizam 5 alças de 3 correntes seguidas. Então, eu tenho 5 alças de 3 correntes de um lado e 5 alças de 3 correntes do outro, tá bom? Eu vou tirar esse marcador daqui de baixo e vou colocar na alça que está passando imediatamente em cima dele. Agora, pessoal, a gente vai começar a fase de trabalhar as partes separadas e a gente começa trabalhando a parte da frente. Para isso, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até eu chegar na segunda corrente dessas 3 da primeira alça, tá bom? Cheguei aqui na segunda corrente, vou fazer 2 correntinhas e na alça seguinte, que é a primeira alça de 5 correntes, eu já começo fazendo o leque exatamente do jeito que a gente vem trabalhando, tá? Direto. E eu vou seguir fazendo esse leque até eu me aproximar lá do segundo marcador, ok? Vamos lá. Tô chegando aqui próximo, pessoal, do segundo marcador. Como vocês podem ver, eu estou nesse momento fazendo o último leque sobre a última alça de 5 correntes antes do segundo marcador, tá bom? Depois dessa última alça de 5 correntes, a gente tem uma alça de 3 e outra alça de 3, onde está o marcador. Eu vou fazer esse último leque, eu quero que vocês prestem atenção, porque todas as vezes em que vocês estiverem encerrando a carreira com leque, vocês vão fazer dessa forma. Eu fiz aqui os 3 pontos altos, as 2 correntes, vou fazer mais 2 pontos altos, e o terceiro ponto alto, eu vou fazer parando com 2 laçadas na agulha, dessa forma aqui. E vou fazer um ponto alto duplo na segunda corrente da alcinha de 3, tá bom? Na segunda corrente, que é a corrente do meio, eu vou fazer um ponto alto duplo, tá bom? E fechar tudo junto. Agora, eu vou fazer 4 correntes que equivalem a um ponto alto, 1, 2, 3, 4. Vou virar o trabalho e vou fazer mais 3 correntes agora para descer. 1, 2, 3. Vou fazer um ponto baixo nesse espaço do leque. Vou fazer 3 correntes para subir, um ponto alto sobre cada ponto alto. E sigo fazendo aqui a nossa carreirinha do jeito que você já conhece até o fim, tá bom? Vamos lá. Tô chegando aqui, olhem só, no último leque da carreira da base, vou fazer aqui 3 pontos altos sobre os 3 primeiros pontos altos do leque da base. 3 correntes. Um ponto baixo no centro do leque. 3 correntes. E vou fazer um ponto alto duplo na primeira correntinha dessas duas aqui. Tá bom? Na primeira correntinha das duas, eu vou fazer um ponto alto duplo. Ficando dessa forma. Vou virar o trabalho. Vou fazer 5 correntes. E vou fazer a carreirinha só de alças que vocês já conhecem, tá bom? Até o fim da carreira. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira. Como vocês podem ver, tem espaço aqui para mais uma alça. E todas as vezes em que você for fazer a última alça da carreira de alças, você vai fazer da seguinte forma: 2 correntes e vai substituir as outras 3 por um ponto alto que você vai fazer na quarta corrente dessas 7 que você iniciou a carreira anterior. Então, na quarta corrente, você faz um ponto alto e encerra aqui a carreira de alças. Bem, pessoal, essa carreira de alças que a gente acabou de fazer já é a repetição da carreirinha de alças que a gente fez referente à parte da frente, tá bom?
É exatamente a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer de agora em diante é só repetir o que você fez nesse trecho aqui com diminuição, tá bom? Nesse trecho aqui referente apenas à parte da frente. Eu vou mostrar aqui o início da repetição da segunda carreira, que é a carreira de leques, só para vocês verem como é exatamente a mesma coisa. Então, daqui de onde eu parei, eu subo com 2 correntes, viro o trabalho e começo a fazer os leques. Como a gente está fazendo diminuições no começo e no fim da carreira, então a cada nova carreira de motivos, a gente vai ter motivos a menos, tá bom? Vai sempre diminuir a quantidade de motivos. Então, eu vou seguir assim até o fim da carreira. Quando eu chegar no fim da carreira, eu volto para mostrar a finalização, para vocês verem como é exatamente igual à primeira carreira de leque trabalhada, apenas a parte da frente. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho, aqui vocês observam a última alça da carreira de baixo. Estou concluindo aqui o leque, fiz os 3 pontos altos, as 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos e eu vou fazer o terceiro ponto alto exatamente da mesma maneira que eu fiz ali na primeira carreira de leques trabalhada só na parte da frente. Eu vou fazer o terceiro ponto alto parando com 2 laçadas na agulha e vou fazer um ponto alto duplo que eu vou colocar na correntinha do meio da alça, tá? E como é uma alça de 5 correntes, a correntinha do meio é a terceira corrente. Quando eu tiver 3 laçadas na agulha, eu fecho tudo junto. Como vocês viram, eu fechei exatamente igual. Agora, eu vou começar a repetição da terceira carreira, exatamente como eu fiz aqui, trabalhando apenas a frente, tá bom? Vou subir fazendo 4 correntes que equivalem a um ponto alto e mais 3 correntes para descer. Viro o trabalho e faço um ponto baixo no leque. 3 correntes para subir. E faço um ponto alto para cada ponto alto restante do leque da base. E aqui eu dou continuidade, tá? Vou dar continuidade. Se vocês não conseguirem lembrar o que vocês têm que fazer, é só vocês voltarem esse vídeo até o momento em que eu começo a trabalhar a frente separadamente e repetir tudo, até vocês alcançarem o tamanho que vocês precisam. Eu vou abrir aqui o trabalho para vocês verem melhor. Então, aqui, olhem só, mostrando aqui como é que está, algumas carreirinhas só da parte da frente, e vocês irão dar continuidade, trabalhando da forma que vocês aprenderam, até vocês alcançarem a altura antes do decote, tá bom, pessoal? A altura antes do decote que a gente anotou lá no começo desse vídeo. Para saber se vocês já alcançaram a altura antes do decote, vocês irão pegar uma fita métrica e medir desde a primeira carreira para cima, dessa forma aqui, tá bom? Dessa forma. No meu caso, eu vou trabalhar aqui de ida e volta até eu alcançar a medida que eu determinei para a altura do meu decote. E quando eu tiver alcançado essa medida, eu volto para a gente dar continuidade. Vamos lá. Bem, pessoal, então assim está a parte da frente da minha peça. Nesse momento, eu cheguei na altura antes do decote que eu preciso. Acabou que ficou um pouquinho maior do que eu projetei, como eu conversei com vocês nas nossas anotações. O que a gente faz nas anotações é apenas uma projeção, pode ser que no final a gente precise deixar maior ou menor, então o meu acabou ficando um pouquinho maior do que eu projetei. E como vocês podem ver também, eu encerrei o motivo, tá bom? Eu terminei no motivo. Se você quiser parar antes, não tem problema nenhum, só precisa ir fazer do seu jeito para poder finalizar, tá bom? Mas, para quem quiser aqui fazer como eu estou fazendo o meu, depois que você encerrar aqui o motivo, para finalizar essa parte da frente, você vai fazer a carreira de alças também, tá? A carreira de alças é a que vai encerrar de vez essa parte da frente antes do acabamento. Só que essa carreira de alças vai ser feita apenas com alças de 3 correntes. Então, eu vou voltar aqui para onde eu encerrei a carreira, vou fazer 3 correntes, virar o trabalho e vou fazer as nossas alças até o fim da carreira, tá? Mas todas elas apenas com 3 correntes, tá bom? 1, 2, 3.
um ponto baixo. Uma, duas, três, um ponto baixo, até o fim da carreira. Para finalizar, eu venho aqui na quarta corrente, faço um ponto baixo, e agora é só eu arrematar o fio, que a parte da frente da nossa peça vai estar aqui pronta, tá bom? Agora, pessoal, é hora da gente passar para a parte de trás. Vou virar o trabalho. Na parte de trás, o que a gente vai fazer? Vocês irão amarrar o fio novamente na quinta alça de 3 correntes, tá bom? Olhem só. Aqui a gente tem a primeira alça, que ela fica antes do marcador, a segunda alça que fica no marcador, aí tem a terceira, a quarta e a quinta alça de 3 correntes. Aqui já é a de 5. Nessa quinta alça de 3 correntes, na correntinha do meio, tá? A segunda corrente, a gente vai amarrar o fio. Vou aqui pegar uma laçadinha para colocar a agulha no trabalho novamente. Vou fazer 2 correntes e na alça seguinte eu vou fazer o leque. E eu vou seguir fazendo essa carreira de leque até eu me aproximar novamente aqui das alças de 3 correntes que ficam do outro lado, tá bom? Eu vou trabalhar sobre todas as alças de 5 correntes. Quando eu chegar aqui na alça de 3 correntes, na primeira alça de 3 correntes, a gente volta. Olhem só, eu estou aqui no último leque, sobre a última alça de 5 correntes, e aqui a gente tem a primeira alça de 3 correntes. Eu vou terminar esse leque da maneira que a gente terminava na parte da frente, parando o terceiro ponto alto, com 2 laçadas e fazendo um ponto alto duplo ali na correntinha central da alça seguinte. E daqui eu já volto para trabalhar de ida e volta nesse trecho aqui. O que a gente vai fazer aqui atrás? Pessoal, aqui na parte de trás, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na parte da frente. O diferencial da parte de trás é que na parte de trás, a largura que a gente vai trabalhar é menor. Tá bom? A parte de trás vai ser um pouquinho mais estreita do que a parte da frente. E em altura, você pode fazer exatamente da mesma altura que você fez na parte da frente, tá? Com a mesma quantidade de carreiras, ou você pode fazer mais alto, como eu vou fazer o meu. O meu eu vou fazer um pouquinho mais alto que a parte da frente, mas isso aqui é tudo opcional, você pode fazer da maneira que você quiser. Eu vou avançar o meu trabalho e quando eu tiver terminado a parte da frente, inclusive já tendo feito a última carreirinha só de alças de 3 correntes, eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Vamos lá. Bem, pessoal, então assim está a nossa peça mais avançada. Olhem só, aqui é a parte da frente e aqui é a parte de trás. A parte de trás eu fiz com uma linha de motivos a mais do que a parte da frente. Mas aí, como eu já expliquei, vocês vão fazer do jeito que vocês acharem melhor. Eu também já fiz a carreirinha de alças com 3 correntes para poder encerrar essa parte de trás da mesma maneira que eu fiz na frente. Só que antes de eu arrematar o fio, eu vou logo fazer a barra sanfonada aqui atrás. Eu vou fazer aqui a minha barra sanfonada com 4 correntes, sendo uma corrente para virar, tá bom? Eu imagino que aqui vai me dar mais ou menos o tamanho que eu quero. Eu vou pular essa primeira corrente, que é apenas uma corrente para virar, e a partir da segunda eu vou fazer pontos baixos, tá? Então, eu vou ter um total de 3 pontos baixos. Três pontos baixos. Aí, eu cheguei na base, o que eu tenho aqui? Eu tenho as 3 correntes de separação, eu venho na primeira corrente, faço um ponto baixíssimo. E venho na segunda corrente e faço outro ponto baixíssimo. Depois de fazer 2 pontos baixíssimos seguidos, eu viro, vou pular esses 2 pontos baixíssimos que eu fiz e venho nos pontos baixos, pegando a alcinha de trás e vou fazer um ponto baixo para cada ponto. Então, eu vou subir fazendo 3 pontos baixos. Cheguei no topo, vou fazer uma correntinha para virar, viro o trabalho. E venho nos pontos baixos, fazendo ponto baixo novamente, pegando apenas a alcinha de trás. 1, 2, 3.
Vou pra base, tenho aqui ainda uma correntinha, então eu vou fazer um ponto baixíssimo nessa correntinha. E aqui no ponto baixo, eu faço outro ponto baixíssimo. Eu faço sempre 2 pontos baixíssimos seguidos antes de subir novamente. Aí, eu viro pra subir, pulo os 2 pontos baixíssimos e faço os 3 pontos baixos. É sempre bom você ir contando quantos pontos baixos vocês estão fazendo na barra, para que vocês mantenham sempre a quantidade, para não correr risco de vocês aumentarem ou diminuírem. Chegou aqui em cima, uma corrente, vira e desce, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo, sempre pegando a alcinha de trás, tá, pessoal? Independente de estar subindo ou descendo, pegue sempre a alcinha de trás. Aqui eu tenho as 3 correntes, venho na primeira e faço um ponto baixíssimo, vou na segunda e faço um ponto baixíssimo, viro. E aí, eu subo novamente. 1, 2, 3, correntinha, viro e assim eu desço e a nossa barra vai ficando dessa forma aqui, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer isso aqui até o final. Quando eu chegar aqui no final, eu vou arrematar, tá bom? Quando eu chegar aqui no último pontinho, eu vou arrematar a nossa barra. Vou passar pra parte da frente, amarro o fio aqui no cantinho da parte da frente e faço a mesma coisa aqui na frente também. Bia, eu preciso manter a mesma quantidade de pontos que eu fiz atrás? Não, você pode fazer uma quantidade de pontos diferentes para que a sua barra fique em um tamanho diferente. Eu já falei sobre isso, você não precisa manter a mesma largura das barras, tá bom? E aí, depois que a gente fizer essas 2 partes, a gente passa pra cava, que vai ser a parte mais complicada desse acabamento, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Quando eu tiver com as 2 partes prontas, a gente volta. Bem, pessoal, olhem só como está aqui a minha peça. Depois que eu terminei aqui a barra sanfonada na parte de trás, depois que eu fiz a barra sanfonada na parte da frente, e como vocês podem ver, eu já fiz um lado da cava, e eu vou mostrar pra vocês agora como vocês irão fazer também. Primeiramente, vocês vão vir aqui no cantinho, bem no primeiro pontinho aqui da barra, tá bom? E vão amarrar o fio. Observe que eu tô amarrando aqui na parte da frente da peça, tá? Vou aqui virar, colocar a agulha nesse ponto pra fazer uma laçadinha. E vou fazer pontos baixos, tá? Vou fazer aqui pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto baixo da barra sanfonada. Já que no meu caso aqui, a minha barra sanfonada tem 3 pontos baixos, eu vou fazer 3 pontos baixos sobre ela. Eu repeti a mesma quantidade de pontos da barra, tanto na frente quanto atrás. Agora, eu vou descer aqui, dar a volta na cava, e em cada espaço desses aqui que vocês estão vendo, eu vou fazer 2 pontos baixos. Eu venho nesse espaço e faço 2 pontos baixos. Venho no espaço seguinte, olhem só, 2 pontos baixos. Mais um espaço, mais 2 pontos baixos. Outro espaço, 2 pontos baixos. E eu vou dar a volta, fazendo esses 2 pontos baixos, até eu chegar lá do outro lado, tá bom? Na outra barra. Vamos lá. Cheguei aqui na barra das costas e eu vou fazer os 3 pontos baixos nos pontos baixos da barra. Pronto. Agora é hora da gente descer sobre esses pontos baixos que a gente acabou de fazer, fazendo a barra sanfonada da parte da cava. Pra cava, eu vou fazer a barra um pouco mais larga, tá bom? Eu vou fazer ela com 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou virar o trabalho. Vou pular a primeira correntinha e a partir da segunda eu vou fazer pontos baixos. Vou ter aqui um total de 5 pontos baixos. Cheguei aqui na base, vou pro próximo ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Vou pro próximo ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Viro e subo fazendo
os pontos baixos. Vou pular primeiramente os 2 pontos baixíssimos e a partir do primeiro ponto baixo, eu volto a fazer pontos baixos, pegando apenas a alcinha de trás, até eu chegar lá no topo. É exatamente a mesma coisa que a gente fez na parte da frente e de trás da peça, na parte do decote. A única diferença é que eu escolhi fazer mais larguinha, tá? Mas o processo de construção é o mesmo. E eu vou dar a volta fazendo essa barra até eu chegar aqui do outro lado. Quando eu chegar aqui do outro lado, a gente volta para eu explicar para vocês como vocês irão continuar. Vamos lá. Tô chegando aqui, pessoal, no finzinho da nossa barra, olhem só. Fiz aqui a última carreira da barra, já alcançando o decote da frente. Eu fiz aqui a barra por toda a cava do braço, saí daqui do decote de trás. E agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou caminhar sobre essa barra da frente, fazendo 3 pontos baixos. Por que que eu tô fazendo mais 3 pontos baixos? Porque agora é hora de eu subir fazendo a alça da nossa peça, e eu quero que a alça da minha peça fique mais larga, com a barra sanfonada mais larga do que a que eu fiz para o acabamento do decote. Isso é uma opção minha. Se você quiser manter a mesma largura, você não precisa caminhar com pontos baixos sobre o decote. Mas se você quiser aumentar essa alça, é só você fazer quantos pontos baixos você achar necessário para a largura que você quer, tá bom? Quando você tiver feito a quantidade de pontos baixos necessária, então é só você fazer uma correntinha, agora você vai sempre fazer isso, uma correntinha, e ponto baixo sobre ponto baixo. Como eu estava fazendo a barra da minha cava com 5 pontos baixos e agora para fazer a alça eu aumentei mais 3 pontos baixos, então a minha alça vai ter 8 pontos baixos. Então, eu vou sempre repetir esses 8 pontos baixos, tá bom? Cheguei aqui no finalzinho, eu volto a fazer a correntinha para virar e fico trabalhando aqui até eu atingir o tamanho que eu preciso da minha alça. E qual é o tamanho que eu preciso? A altura da cava do braço que a gente anotou lá no começo desse vídeo, tá bom? Eu vou arrumar aqui para poder mostrar melhor para vocês. Então, você vai medir desde a profundidade aqui, deixa eu mostrar aqui melhor para vocês. Vocês irão medir desde a profundidade da cava para cima, de forma reta, até vocês atingirem o tamanho que vocês precisam. Eu determinei para minha peça 20, 21 centímetros, que eu não sei se vocês conseguem ver, está bem aqui, 20, 21 centímetros. Então, eu subi fazendo pontos baixos sobre pontos baixos, até eu chegar na região dos 21 centímetros. Quando eu atingi a medida, eu coloquei o marcador apenas para eu saber que esse aqui, que essa carreira era a carreira que iria ficar mais alta. Depois disso, eu continuei fazendo carreiras de pontos baixos, porém agora para descer e costurar aqui no decote da parte de trás. Observação. Conte quantas carreiras de pontos baixos vocês estão fazendo na sua primeira alça, tá? Até você fechar, para que quando você for fazer a segunda, você só repita a mesma quantidade. Isso vai deixar a construção da segunda alça mais fácil, tá bom? Porque você não vai precisar ficar medindo, ok? Então, eu vou fazer a minha alça. Quando chegar a hora de costurar, eu volto para mostrar para vocês apenas como eu costurei, mas vocês também podem costurar do jeito que vocês querem, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, então assim está a minha alça, tá bom? A minha segunda alça, já cheguei no tamanho que eu queria, já repeti a mesma quantidade de carreiras que eu fiz do outro lado, no meu caso, que aqui já é a segunda alça. Aqui, eu já cortei o fio e já puxei para travar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma agulha de tapeçaria nesse fio. Aí, eu venho aqui atrás, tá? Na parte de trás da peça, vou colocar aqui uma do lado da outra, bem juntinho, como tá aqui. E eu vou fazer uma costura simples, uma costura básica. Se você quiser costurar de outra forma, fique à vontade, tá bom? Então, eu vou entrar com a agulha de um lado pro outro, pegando as duas partes. Olhem só. Aí, eu vou e volto, até eu chegar no finalzinho da alça.
Simples assim, tá? Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Tento entrar em todos os pontos baixos da alça. Aí, quando eu chego aqui no final, no último pontinho, eu volto, tá? Eu venho aqui por cima e volto, fazendo o mesmo movimento de entrar e sair, para deixar a alça um pouco mais forte. Aí, quando eu chegar no finzinho lá, eu arremato o fio. Ó, cheguei aqui no finzinho, cuidado para não puxar e encolher a alça, ela não ficar encolhida. Cheguei aqui no finzinho, eu vou dar alguns nozinhos para poder prender o nosso ponto. É sempre bom que você também coloque uma colinha, tá? Pra ficar ainda mais firme esse nozinho. E pronto. Aí, pra quem ainda não fez a outra parte, é só fazer. E a sua peça vai ficar dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.